Boa tarde, todo mundo. Quem já está aí? Vamos iniciando agora para valer. Eu vi aí que parece que tiveram duas pessoas que chegaram depois. Vocês duas aí, não sei se as duas eram mulheres, não lembro. Enfim, me manda, por favor, depois lá no grupo o e-mail de vocês, no Gmail, se tiver, que aí eu adiciono. Outra questão foi o link lá que vocês estavam perguntando. O link vai ser sempre aquele mesmo. Para mim aqui, como eu criei essa sala e acrescentei aqui todo mundo, toda vez que eu entro no meu e-mail, que é o cadastrado, nesse mesmo horário, ele já aparece para mim lá. Quando eu entro lá no Google Meet, já aparece a aula, certo? Não sei se para vocês também é assim. Talvez eu acho que não necessita nem de entrar no link. Quando você entra com o seu e-mail e entra no Meet direto, na sexta-feira de tarde, já vai aparecer lá, aí você clica na aula e já vai entrar. Vocês que entraram aí, foi assim ou precisou do link mesmo? Alguém dá um feedback aí. Eu entrei no Meet, já tinha lá já para entrar para aula. Então é igual o meu, é isso mesmo. Vocês não precisam ficar preocupando com o link, não. Só quem entrou depois aí, até me passa o e-mail, que aí eu cadastro vocês, e a mesma coisa. Quando der sexta-feira de tarde, vocês já. A sexta-feira, o dia inteiro, ele já aparece, mas aí vai autorizar a entrada no horário da aula lá. E aí vocês não precisam ficar preocupando com isso, tá bom? Outra coisa, todo mundo aí tem acesso ao Moodle, que é aquela plataforma da faculdade. Quem não tem, que só quem não tem, fala no chat aí que não. Se você tem, beleza. Porque hoje, seguindo aquele cronograma nosso lá, aquele planejamento, eu vou passar para vocês uma atividade avaliativa, certo? E aí, essa atividade ela tem que ser feita lá no Moodle, disponibilizo para vocês lá no Moodle. E aí, se alguém não tiver, esse pessoal que está chegando depois, né, sempre nesse início de semestre tem alguma questão lá da faculdade que pode ter agarrado na matrícula, aí vocês sinalizem para mim, viu? Mas de qualquer forma, aí terminando aqui a aula, eu posto para vocês a atividade. Vocês têm até quinta-feira que vem para entregar para mim. Coisa simples, todo fechado, é só de marcar sobre o sistema nervoso que a gente viu e apenas 6 questões, tá bom? Seguindo aquele planejamento lá, a gente vai ter essas atividades aí de acordo com a matéria que está sendo dada. Beleza? Bom, então vamos começar aqui. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, algo do tipo, vocês podem mandar no chat, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade, certo? Hoje nós vamos falar aí sobre o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Vocês podem encontrar dessas duas maneiras, porque é o sistema que vai fazer todo o trajeto aí do sangue, né? O sangue vai circular no corpo. Por isso que chama-se sistema circulatório. Ele pode ser chamado também de sistema cardiovascular, por quê? Cardio de coração e vascular dos vasos sanguíneos, que engloba também todo esse trajeto aí que o sangue vai fazer no organismo, certo? A gente inicia aí com um vídeo para vocês. Peraí. Deu para ver aí? Ou deu ruim? A ideia aqui, ó, manda no chat aí, não deixa eu fazer papel de besta não. Aí, obrigado. A ideia aqui é que ao final da aula
vocês consigam ver de novo esse vídeo e já entendam pelo menos as principais estruturas. Não sei se vocês aí já têm algum conhecimento nessa área, mas talvez é muito lindo de se ver, ai, que maravilha, coração batendo, mas eu quero que vocês entendam o que que é essas estruturas, o que que são cada parte do sistema circulatório como um todo, beleza? Então, a gente trata aí, especificamente nessa aula, sobre esse sistema circulatório, que, como eu expliquei para vocês, pode ser chamado também de cardiovascular. O que que é isso? É o que vai envolver a parte do coração, né, que é a bomba que vai jogar esse sangue para todo o corpo, e a parte vascular, que são os vasos sanguíneos, as artérias, as veias, os capilares, que nós vamos falar deles, certo? E aí, esse sangue ele vai percorrer nos dois sentidos, ou seja, esse sangue vai para o coração e o sangue vai para os tecidos. Quando a gente fala tecidos, é realmente toda a parte do corpo. O sangue que vai para o coração é aquele sangue que vai ser bombeado para os pulmões para ser oxigenado, certo? E depois ele volta ao coração e é bombeado para o corpo para irrigar todos os tecidos. Quando a gente fala de irrigar, a gente está falando de levar sangue, certo? E esse sangue vai com oxigênio, com nutrientes, com hormônios. Então, basicamente, tudo que circula, ou grande parte, né, do que circula no nosso corpo, ele circula através dos vasos sanguíneos, certo? Então, toda a questão de oxigenação, de nutrientes, questões hormonais, tudo isso vai via sistema circulatório. Por isso, ele é de grande importância. E dentro dele tem as questões das células de defesa, o sistema imune, as células vermelhas, tudo isso aí que vocês vão ver ainda no decorrer do curso, certo? Mas ele é o grande orquestrador de tudo isso. Então, aqui numa primeira vista, talvez um pouco complexo assim essa imagem, mas vocês vão entender tudo como isso ocorre. De início, eu quero que vocês entendam que esse sistema circulatório ou cardiovascular, ele se divide em dois principais trajetos. Outra coisa, se tiver alguma falha, alguma coisa, vocês me falam aí que eu volto, tá bom? Então, circulação pulmonar e circulação sistêmica. Pelo próprio nome, você já consegue imaginar. A circulação pulmonar é o sangue que vai do coração para os pulmões. Para que isso? Para que haja a oxigenação desse sangue, certo? E a circulação sistêmica é justamente o sangue que vai para todo o organismo. E aí, qual que é a diferença principal aqui, certo? Existem várias, mas a principal diferença aqui é que o sangue que vai ao pulmão, ele é um sangue que tem mais a concentração de gás carbônico do que de oxigênio. E aí, à medida com que ele vai lá na região dos pulmões, faz essa troca gasosa e retorna ao coração, ele é um sangue que está rico em oxigênio. Existem alguns livros, algo do tipo, que já está caindo em desuso, que eles falam que o sangue venoso, ou sangue que corre nas veias, ele é pobre em oxigênio e o sangue arterial ele é rico em oxigênio. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas isso já tem caído em desuso porque muitos trabalhos já mostram que o sangue venoso não é que ele é pobre em oxigênio, é que ele tem uma concentração maior de gás carbônico do que o sangue arterial. Que o sangue arterial ele tem uma concentração maior de oxigênio. Então a gente poderia dizer assim, o sangue que está nas artérias, ele é rico em oxigênio. E o sangue que está nas veias, ele é rico em gás carbônico, certo? Então, O2 ou CO2. Porque há ainda, né, uma concentração de oxigênio dentro do sangue venoso, certo? Então, ele não é pobre em oxigênio. Então, se vocês forem olhar sempre nos livros, nos trabalhos, vocês vão encontrar geralmente essa mudança até de coloração. O sangue venoso, ele é representativo pela cor azul e o sangue arterial pela cor vermelha. Até se vocês forem olhar depois alguns trabalhos descrevendo a vascularização de alguns animais, geralmente a gente faz a injeção de látex, nas veias a gente injeta, isso claro, num cadáver, né? Às vezes a gente injeta o látex azul para representar essas veias e nas artérias o látex vermelho, justamente por essa diferença aí quanto à composição do sangue. E isso é uma forma didática de você ver, porque se você pegar a peça e olhar, ou um cadáver, enfim, você vai ver que realmente o sangue venoso ele é mais escuro
e o sangue arterial, ele é mais vermelho. Então, por isso que optou-se aí por essas duas diferenças, certo? Então, entendido aqui, circulação pulmonar vai subir lá para os pulmões e oxigenar esse sangue, vai fazer as trocas gasosas. Circulação sistêmica sai do coração e vai para todo o corpo. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem as diferenças entre os vasos sanguíneos. O que são os vasos sanguíneos? São as estruturas tubulares que vão carrear esse sangue durante todo o trajeto aí intracorpóreo, certo? Então, a partir do momento que o sangue sai do coração, ele circula totalmente dentro dos vasos sanguíneos, certo? Não existe sangue flutuante no nosso corpo, ele está sempre dentro de algum vaso. Se tem algum sangue aí fora, porque houve um corte, tem uma hemorragia, é alguma alteração, certo? Porque teve uma vez que um aluno me perguntou, mas eu corto a mão aqui e sai um tanto de sangue, então o sangue está aqui, ó, tá solto aqui. Não, é porque essa região tem vasos sanguíneos. Por mais que no nosso corpo tem estruturas, regiões, né, que tem mais vasos sanguíneos, mais vascularizada, e estruturas que são menos vascularizadas. Mas em todo o nosso organismo tem vaso sanguíneo. Então, por isso que geralmente qualquer lugar que a gente faz um corte, a gente vai ter um sangramento, porque rompeu aí essa membrana do vaso sanguíneo. E quais são esses vasos? A gente começa geralmente pelas artérias e vamos até as veias. A artéria de maior calibre, geralmente tanto nos animais quanto nos humanos, é a artéria aorta, certo? Então a gente tem aí um vaso de maior calibre dentre as artérias, que é a aorta, certo? Vocês vão ver isso lá na anatomia. Não quero que vocês se atenham ao nome das veias aqui, não. Quero que vocês, veias e artérias, né? Eu quero que vocês entendam como que tudo isso funciona. Então, o de maior calibre, né? Vamos tratar talvez com uma artéria de maior calibre. Ela tem em torno de 25 milímetros. Isso aqui é um dado para humano, mas pode diferenciar aí e vai diferenciar grandemente entre as espécies animais, certo? As artérias, né, de médio calibre, elas podem ter em torno de 4 milímetros. As arteríolas, esses nomes aqui é porque esse é de um trabalho que está em inglês, mas chama artéria de grande calibre, artérias de médio calibre, arteríolas, certo? Então, as arteríolas já têm 20 micrômetros, e já é muito menor. E a menor estrutura que vai ter dentre esses vasos sanguíneos chamam-se capilares, certo? Então, vamos lá. Ó. A aorta, que é a maior artéria de grande calibre, uma artéria de médio calibre, arteríola e capilar, certo? Ou capilares, no plural. E aí, a gente tem esses valores de referência aqui quanto ao diâmetro, o lúmen. Quando a gente fala de lúmen, não sei se eu já comentei com vocês ou vocês viram em outras aulas, lúmen é a luz do órgão, é o espaço interno, o espaço que há nele, certo? Então, se você pega o seu estômago aí, o estômago ele tem um lúmen, ele tem um espaço dentro dele, certo? Então, quando a gente fala a luz do órgão, o lúmen, é justamente esse espaço que há entre eles, no interior desse órgão. Então, o lúmen dele aqui vai formar esse diâmetro, que é o que a gente tem aí, que o maior aqui é de 25 milímetros, e quando chega nos capilares, em torno aí de 5 micrômetros. E aqui a gente tem uma referência quanto à parede desse vaso. Vocês estão entendendo a diferença? Isso aqui a gente estava medindo o diâmetro, ou seja, o tamanho aí dessa área interna deles. E aqui a parede do vaso, ele vai de 2 milímetros, vai diminuindo 1 milímetro nas artérias de médio calibre, nas arteríolas 15 micrômetros e nos capilares 1 micrômetro. Então, como vocês podem ver, os capilares são as estruturas de menor calibre e menor diâmetro, certo? E aí, beleza, aqui a gente viu o sistema arterial. Quando chega dos capilares, ele vai fazer a transição para as veias, porque também é uma coisa que talvez você se pergunta. Tá, o sangue vai para o corpo através das artérias, e ele volta através das veias. Mas que hora que trocou que eu não vi? Aqui, ó, nos capilares que há essa troca, certo? Uma artéria, ela não acontece de simplesmente do nada ela virar uma artéria de grande calibre e virar uma veia de grande calibre. Isso não acontece. Essa transição vai ocorrer nos capilares, que são essas estruturas de menor diâmetro, certo? Então, a partir do momento que houve aí essa transformação, né, do capilar, ele vai voltar como vênula.
Então, ele vai fazer o sentido contrário do que a gente vê lá da artéria. Artéria de grande calibre, médio, arteríola, capilar. Agora ele vem vênula, veia de médio calibre e veia de grande calibre. Certo? Por quê? Porque o sangue foi... Essa moto passar. Porque o sangue foi para o corpo via artéria e volta via veias. Certo? Então a gente começa lá por esse trajeto arterial, que é o sentido que o sangue vai. Ele sai pelas artérias e volta pelas veias. Esse é o fluxo sanguíneo. Então, nesse mesmo fluxo, a gente pode determinar essas estruturas. Artéria de grande calibre, médio calibre, arteríolas, capilares. Aqui nos capilares já ocorre essa troca e volta veia. Então, é vênulas, veias de médio calibre e veias de grande calibre. Veias de grande calibre, a gente tem um belo exemplo aqui, que é a veia cava. Assim como a aorta é a maior artéria que a gente encontra no corpo, a veia cava, ela também tem um diâmetro muito maior quando comparado a outros vasos, certo? Então, deu para entender isso aí, ó. Artéria, grande calibre, médio, arteríola, capilar. Aí volta, vênulas, veias de médio calibre e veias de grande calibre, certo? E aí, se você observar em um todo, olha, as vênulas que corresponderiam aqui às arteríolas, elas possuem a sua parede bem menos espessa, ela é mais fina. Então, enquanto as arteríolas têm 15 micrômetros, as vênulas têm 2. E até por fim aqui, de maior calibre, a veia cava tem 1,5 milímetros comparado com a aorta que tem 2. Apesar do diâmetro dela, que é essa parte aqui interna, né, o lumen dela ser maior, que é 30 milímetros. Mas a parede dela é menor. Então, vocês vão observar isso também depois, quando você pegar a peça, quando você for dissecar, quando você for operar um animal, as veias, elas geralmente são mais flácidas, são mais finas, quando comparadas às artérias. Então, o sistema cardiovascular vai compreender aí o coração, né, como a gente falou, os vasos sanguíneos, que nesses vasos sanguíneos vai correr o sangue, e os vasos linfáticos, que vão fazer parte do sistema linfático, que é a linfa, que é como se fosse um filtro que o corpo vai fazendo, e esse é como se fosse uma circulação paralela. Aqui não vai circular sangue e componentes que correm no sangue, certo? Aqui é mais questões de células de defesa, do sistema imune, e aí tem os órgãos do sistema linfático, só para... vocês vão ver isso ainda, ou já viram, mas enfim, é um sistema circulatório também, mas paralelo, ele não diz respeito ao cardiovascular especificamente. Como nós falamos, vai ter a presença dos capilares, beleza? Que vai ser o sítio de troca de nutrientes, gases e metabólitos. Então aqui a gente já começa a ter uma informação importante. Se vocês lembrarem, quem é o capilar? Não é o mais fininho, que estava lá no meio, que é onde ocorre essa transição do que é arterial para venoso? Então, por ele ser o mais fino, a sua estrutura da parede, ela também é a mais fina, e por isso há uma permeabilidade maior. O que é permeabilidade? É a capacidade de o conteúdo que está dentro do vaso sanguíneo passar para o ambiente externo a esse vaso sanguíneo. Então, intravascular ou extravascular. Então, quando se tem o sangue indo lá para o pulmão, por exemplo, ele chega lá no pulmão, a troca que vai ocorrer lá é nos capilares. A oxigenação vai ser dada nos capilares. Quando vai no fígado, ali também tem os capilares. Lá na região do intestino, onde tem a absorção de nutrientes, ali também tem capilares, certo? Aí a gente tem as vênulas pós-capilares. Por que elas são chamadas também de pós-capilares? Lembra que eu falei para vocês do sentido do sangue, que ele não sai arterial e volta venoso? Então esse é o fluxo sanguíneo normal. E se ele sai arterial, ele vai diminuindo. Artéria de médio calibre, arteríola, capilar e depois vênula. Então por isso que a vênula é pós-capilar, que ela vem realmente depois dos capilares, nesse sentido do fluxo aí. E aí é um sítio de passagem de células sanguíneas, por ela também ser de um diâmetro reduzido e a parede muito menos espessa quando comparada aos grandes vasos. As arteríolas, que são, vamos dizer, o correspondente arterial das vênulas, a gente não tem as arteríolas e os capilares, e depois capilares e vênulas, então é como se fosse o mesmo correspondente. Elas vão regular aí o volume do fluxo sanguíneo. E a gente tem a microvascularização,
e vai compor essa parte das arteríolas, dos capilares e das vênulas pós-capilares, que são as estruturas de menor diâmetro e menor espessura de parede. Então, por isso que é bom a gente vai juntando essas informações. A gente viu aqui essa sequência que vem de um vaso de grande calibre arterial e termina em um vaso de grande calibre venoso. Só que há essa diminuição de diâmetro até chegar na menor parte, que são os capilares, e voltar até chegar na maior veia, que no caso a veia cava é a veia que vai jogar esse sangue de volta ao coração. A aorta é de onde o sangue sai do coração e a veia cava de onde ele volta, certo? Então, o coração, ele é um órgão muscular, e a musculatura dele chama-se miocárdio. Mio vem de músculo, certo? Lá na anato, por exemplo, vocês vão ter a parte da miologia. Talvez agora vocês tenham a osteologia, mas vocês têm a miologia, que é o estudo dos músculos. Então, miocárdio é o músculo do coração, certo? Então, ele é um órgão muscular e vai funcionar como uma bomba, porque ele que vai jogar esse sangue para todo o organismo, certo? Seja ele para a circulação pulmonar, como nós falamos, ou para o circuito sistêmico, que é o que vai para todo o corpo. E aí, nesse circuito sistêmico, a gente tem os vasos que nós já falamos, as artérias, vai diminuir nas arteríolas, chega aos capilares, vai se transformar nas vênulas e as veias, seja elas de médio ou grande calibre, certo? Então, é um trajeto contínuo. Aqui nessa imagem, a gente poderia imaginar, se está azul aqui, ó, vocês já imaginam que é o sangue venoso. Lembra que eu expliquei para vocês lá naquela primeira imagem? Então, ilustrativamente, geralmente o azul é o sangue venoso. E aqui seria o vermelho do sangue arterial, que ele é rico em oxigênio e o venoso rico em gás carbônico. Vou explicar para vocês aqui mais para frente como funciona essa parte aí do coração, mas de início eu quero que vocês entendam essa de uma forma geral. E aí, dentro desse sistema, quais são as principais funções que a gente tem? Os transportes dos gases. Lembra que eu falei para vocês que ele vai lá no circuito pulmonar e faz as trocas gasosas? Se ele vai fazer essa troca gasosa, ele libera lá o gás carbônico e vai carrear o oxigênio. Esse oxigênio, esses gases, eles vão para o organismo, então ele vai transportar isso. Além disso, nutrientes, restos metabólicos, hormônios, que a gente falou também, substâncias sinalizadoras e até mesmo as células de defesa, certo? Então, tudo que, de uma forma geral, a grande parte, né, das estruturas que vão circular no organismo, elas vão via sistema circulatório. Então, aqui, ó, lembra novamente da primeira imagem lá, quando a gente falou da espessura da parede. Aqui a gente tem uma espessura de uma parede de uma artéria e a espessura de uma parede de uma veia, certo? Por mais que podem ser duas de grande calibre, a veia ela sempre vai ser um pouco menor do que as artérias. E as artérias elas são geralmente mais espessas do que as veias, e isso confere a essas estruturas, no caso as artérias, ela ter o formato mais circular, ela preserva mais essa sua arquitetura, mesmo, por exemplo, depois de morto. Se for usar um cadáver, se for fazer uma necrópsia, geralmente a veia, ela se desconfigura mais, por ela ser menos espessa, e a artéria não, ela mantém o seu calibre. Aqui nessa imagem, a gente vê um corte histológico, numa microscopia. Então, você faz um corte ali do tecido, cora, coloca na lâmina e vai olhar no microscópio. Aqui a gente observa a veia, certo? Você vê até que ela nem tem um formato muito circular. A artéria, pelo contrário, ela já apresenta-se mais circular. Onde eu passei aqui, ó, essa estrutura rosinha ao redor, são todas células da parede dessa artéria. Então, geralmente, você vai observar essa mesma estrutura numa histologia, numa microscopia. Aqui a gente já tem uma diferença também entre as artérias e as veias, é que as veias, elas têm essas valvas ou válvulas, que elas ficam nessa parte interna dos vasos. Você aí, meu amigo, que seja lá quem for, para que você acha que serve isso aí? Pode mandar no chat, qualquer coisa. Ah, para ficar bonitinho. Beleza, você acha? Acho que é para impedir que o sangue retorne. Mas por quê? Não tá feliz, né? Já participou, mas não
Não tá feliz com a resposta ainda? A gente não falou lá que o sangue não vai sair da... Isso, perfeito. É isso mesmo. Como vocês falaram aí, ele vai impedir que o sangue retorne. Perfeito. Aí, por quê? Porque tem menos pressão. Então, um completou o outro aí. Então, vamos lá. O sangue ele vai sair pelas artérias, certo? Então, vai lá no ventrículo esquerdo, contrai, jogou para fora, saiu pela artéria aorta. Aquele sangue arterial, ele tá com muita pressão. É tanto que quando você vai medir a pressão, você geralmente faz a pressão arterial, certo? Já o sangue venoso, ele está voltando ao coração, então ele está ali com muita dificuldade para chegar até o coração, porque toda aquela pressão ela já foi na artéria, certo? Aí ela vai diminuir consideravelmente nas veias. E aí, como esse sangue está voltando, e à medida com que cada vez o coração bombeia, esse sangue vai passar, seja ele na artéria ou na veia. E aí, na artéria, ele está com muita pressão, então ele bombeia lá, vai embora. Mas na veia, ele sobe um pouquinho, e aí o que acontece? Entre essas válvulas, justamente por isso, ela vai fechar ali, fazer com que esse sangue fique, para que na próxima vez que bombear, ele jogue uma escala para cima, vamos dizer assim, e ele vai ficando e não vai voltando nesses vasos, certo? Por causa dessas composições, particularidades, é muito comum você observar numa necrópsia, num cadáver, no caso de um pós-morte do animal, você tem sangue nas veias e não tem sangue na artéria. É tanto que se você for pegar a etimologia da palavra, que é a origem da palavra artéria, essa parte de ar, ela vem realmente de ar, né? Vem do grego. E a parte né, que seria artéria, né? Que ela vem do grego também, ela vem de conservar ou guardar. Ou seja, quem descobriu isso, olhou lá e falou, mas esse vaso aqui só tem ar. Então eles pensavam que circulava ali ar realmente dentro desses vasos. Por quê? Se foi descobrir depois de um animal morto, né? Então, quando está morto, por não ter essas válvulas, o sangue vai embora na artéria e ele fica nas veias. Por isso, a origem vem de conservar, de guardar ar. Por isso, artéria. E nas veias, ele contém geralmente essas válvulas e aí o sangue fica mesmo depois que o animal foi a óbito. Certo? Então, é uma particularidade aí para vocês lembrarem. E aqui, como a gente tinha falado, o sangue não sai de arterial, seguiu aqui, vai diminuir para arteríola, que é o que nós falamos, e aqui é onde vai ocorrer a transição, que são os capilares, certo? Então, são os vasos de menor calibre, de menor diâmetro. Depois que houve essa transição aí pelos capilares, ele volta como já sistema venoso. E aí ele vem pelas vênulas e depois vai aumentando para as artérias de médio calibre, até as veias de médio calibre e depois as veias de grande calibre. Certo? Deu para entender aqui até agora? Qualquer coisa, vai sinalizando aí. Quanto à divisão dessas estruturas do sangue? Tá parado aí? Se quiser que volte alguma coisa, pode falar. Eu vi que parece que travou aí para alguém. Bom, as divisões aqui, ó. A gente tem, basicamente, a composição, né, que vai ocorrer no vaso sanguíneo. A parte mais interna, lembra que eu falei para vocês a luz do órgão? Então, como se fosse apontada para a luz do órgão, que é realmente essa parte mais interna, ela é denominada como túnica íntima. E aí, ela vai ter a parte do endotélio. Vocês vão ouvir muito falar disso, isso aí em várias disciplinas, durante o curso todo, que é o endotélio vascular, as células endoteliais, que são as células que estão aí na parede desse vaso, certo? Então, tem o endotélio e embaixo dele aqui, na camada, né, após ele, é o subendotélio. Esses dois vão formar a túnica íntima, que é a mais interna. No meio a gente tem a túnica média e, por fim, a túnica adventícia, certo? São três principais camadas. Isso aí vai variar de acordo com o tamanho do vaso e consequentemente, com o calibre dele. A gente tem aqui, ó, estruturas de vasos. Esses vasos aqui, mas a gente não tá vendo um vaso já? Como é que tem mais vaso sanguíneo aqui? Ele chama-se vasa vasorum. Vocês sabem para que serve isso?
um vaso sanguíneo no outro vaso sanguíneo? Nem ideia. Não, para chutar. Para que serve? Para ficar bonito. Diga lá. Então tá bom. Ó, se a gente está falando aqui do vaso sanguíneo como um todo, ele tem as suas constituições da parede também, certo? Que é isso que a gente está vendo aqui. Tudo isso aqui é a parede do vaso sanguíneo. Essa estrutura chamada vasa vasorum, ela vai ser responsável por irrigar a parede do vaso sanguíneo. Ou seja, o vaso sanguíneo ele já vai irrigar todo o corpo, mas as paredes dele precisam de ter essa irrigação. Lembrando, quando a gente fala de irrigação, é chegar o sangue no local, certo? Inervação é quando o nervo vai e chega naquele local, capta e leva o estímulo nervoso. Irrigação, o vaso sanguíneo. Então, tá vendo aqui nessa imagem que ele até adentra nessas camadas? Ele tem umas ramificações que eles vão se adentrando. Justamente essa estrutura que é a vasa vasorum, ele vai estar aí nesses grandes vasos e vai irrigar essa parede do vaso, certo? Então ele precisa também dessa irrigação. Um outro exemplo nessa mesma questão é no coração. O coração já não é lotado de sangue o dia inteiro, noite e dia, toda hora batendo sangue, passando sangue lá. Beleza, que lindo. Porém, ele também precisa de uma irrigação na própria parede dele ali. Nós não falamos que ele é composto por músculo, pelo miocárdio, e ele tem estruturas que são as artérias coronárias e vão para dentro desses componentes dele e vai irrigar o próprio coração. Então, assim, se você for pensar de uma maneira geral, não faria muito sentido, porque o coração já está cheio de sangue, o vaso sanguíneo já está cheio de sangue, para que vai ter um outro só para irrigar ele? Porque eles vão nessas estruturas, nos componentes deles, e vão levar também todo esse sangue para essas estruturas, certo? A gente tem aí, durante esse trajeto dos vasos sanguíneos, algumas lâminas elásticas. O que são isso? Ela pode ser interna ou externa. Quando ela é a lâmina elástica interna, ela se localiza lá na túnica ou na camada íntima. Lembra que é aquela mais interna que a gente falou, no endotélio e no subendotélio. E ela vai ser muito desenvolvida nas artérias musculares e em algumas arteríolas. E no caso da externa, ela é separada aí na camada média com a adventícia. Então, a gente vê a interna, ela fica lá próxima ao endotélio e o subendotélio, e a externa entre a média e a adventícia, certo? E aí também já nas artérias musculares e algumas arteríolas maiores, mas que ainda assim são de pequeno calibre. Bom, quanto às artérias... As lâminas ficam entre as camadas dos vasos sanguíneos? Isso, por exemplo, a que fica aqui na túnica íntima, ela vai ficar relacionada diretamente com essa camada aqui, que cor é essa? Roxo, representando esse roxo. E a externa, ela fica aqui entre a túnica média, opa, meu risco foi errado, mas a túnica média e a adventícia, entre essas aqui, certo? Ela vai conferir realmente essa elasticidade ao vaso, por isso que é uma lâmina elástica, certo? E aí geralmente associado com as artérias musculares, né, que tem a parte realmente muscular, e com as arteríolas de maior calibre, ou menor calibre, mas maior diâmetro. O que acontece? A gente tem algumas classificações dentre os tipos de artéria. A gente já falou, as de grande calibre, médio calibre e pequeno calibre, lá naquela primeira imagem, certo? Então, a de grande calibre, a gente citou lá, por exemplo, a aorta, que é que vai sair para o corpo, e ela é elástica, então tem essa capacidade elástica maior do que quando comparada às outras. Médio calibre, ela é muscular, e de pequeno calibre é considerada a arteríola, e se vocês lembrarem, depois da arteríola já vem os capilares, certo? E aí todas elas vão apresentar a túnica íntima, que é aquela mais interna, túnica média e túnica adventícia. Aqui é um corte, mais uma vez, você vai lá na estrutura, faz um corte histológico, cora, põe na lâmina e vai olhar no microscópio. Aqui é a túnica íntima, ou interna, né, essa mais apontada aqui para a luz do órgão. Aqui nesse meio, a túnica média, essa túnica média pode variar muito a depender da espessura, né, da parede desse vaso.
Então, túnica média e mais externo, túnica externa. Não tem segredo nenhum. Túnica íntima ou interna, né? Média e externa, certo? Principalmente essas três divisões. Aqui a gente consegue observar, olha só, a diferença que eu tinha explicado para vocês. Aqui a gente vê uma artéria, tá vendo? Circular. Você vê bem contornada aqui a parede dela. Aqui é a mesma coisa, só que uma arteríola. Você vê também bem contornado. Agora, a veia, aqui no caso é uma vênula, você observa, ó, ela começa aqui um trajeto linear, mas aqui ela já faz uma curva, faz uma outra aqui. Por quê? Ela é menos espessa, a parede dela é menos espessa. E aí, por isso, ela não contém ela não mantém a sua estrutura circular. Quando tá passando o sangue ali, ela tá cheia, ela fica circular. Mas depois, quando você vai observar, num pós-morte, numa lâmina, ela geralmente perde essa sua configuração. Aqui é aquele mesmo trajeto que a gente já falou. O sangue vem daqui, ó, olha as cores, tá vendo? Estou explicando para vocês, geralmente vocês vão encontrar assim: vermelho, sangue arterial, verde, azul, sangue venoso. E esse roxo aqui é o quê? Capilares. Perfeito, muito bem. Então vem das artérias, artéria de grande calibre, médio, arteríola, capilar. Volta, vênula, veias de médio calibre, grande calibre, até voltar ao coração, certo? Então, o trajeto é esse, sem grandes invenções. Bom, aí a gente tem os capilares, que são as estruturas menores, as mais, mais finas, né, comparadas às demais, e elas vão ter a presença das células endoteliais e a membrana basal. Lembra que a gente falou lá da túnica interna, que é ou íntima, né? Que é a endotélio e subendotélio. E aí lá tem as células endoteliais, elas aqui também. O diâmetro interno dela é de 5 a 10 micrômetros. Esse M aqui é micrômetros. Lá naquela primeira imagem a gente viu, ele estava caracterizado lá como 5, certo? Mas ele pode chegar de 5 a 10 micrômetros, que geralmente corresponde a uma célula. Então, se a gente olhar aqui embaixo, ó, nessa imagem da direita, a gente consegue observar aqui, ó, é a parede do vaso, certo? A parede, no caso do capilar, e aqui são as células. É um eritrócito, que na verdade também é a hemácia, né? Também conhecido como eritrócito. O que acontece? Você observa que esse diâmetro dele é geralmente similar ao diâmetro de uma célula, ou seja, vai passar basicamente que uma célula por vez, enquanto num vaso sanguíneo de maior calibre, ele vai passar uma quantidade maior, certo, de células, nem se compara a um capilar. Porém, no capilar aqui, por ele ter esse diâmetro bem menor, ele vai ser similar aí a, por exemplo, o de uma célula. Então, vocês conseguem ver bem nessa imagem aí, ó. Isso aqui que a gente vê, rosa, é o tecido muscular, certo? E aqui no meio a gente vê esse capilar. E aí, o eritrócito passando justamente quase do mesmo diâmetro aí desse diâmetro interno do capilar. E aí, esses capilares, eles podem ser contínuos, certo? Ele tem algumas classificações. Então, o contínuo, ele tem o endotélio contínuo e a membrana basal também contínua. E ele está na maioria dos tecidos. Aqui é como se você fizesse um corte transversal nesse capilar. O que é um corte transversal? Você tem, por exemplo, o braço aqui, ó. Você vai fazer um corte transversal, você faz nesse sentido, certo? É como se fosse perpendicular ao eixo principal dele. Então você vai lá, tem um vaso sanguíneo aqui, você cortou ele aqui e foi olhar. Aí a gente observa aqui toda a parede dele, o lúmen ou a luz do órgão, essa parte interna, certo? E aqui nessa parede como a gente disse, esse endotélio, essa membrana basal ou lâmina basal, ela é contínua. Ou seja, não tem nenhum furo, não tem nenhuma interrupção nessa membrana. Aqui a gente tem outras células que nós vamos falar delas, que são os pericitos. Olha aqui, ó, outra imagem dos capilares. Você consegue observar essas bolinhas marrons aí, ou laranja, né? Ela está basicamente do mesmo diâmetro do vaso. Olha o vaso aqui, ó. Vou passar ao redor dele aqui para vocês verem. Isso aqui é o capilar,
certo? Isso aqui ao redor são células musculares, são músculos, na verdade. E aí, aqui é o vaso, o capilar, e você vê, olha, basicamente, ela segue uma fila indiana ali, essas células, porque o diâmetro é semelhante ao tamanho dessas células. Esses são os contínuos que a gente falou, os capilares contínuos. Os capilares fenestrados, eles geralmente têm essas estruturas que são pequenos buracos, né? Como se fossem pequenos orifícios nessa membrana dele, certo? Então, tem esses poros aí no endotélio e a membrana basal, ela é contínua. Nesse outro aqui que a gente viu, tanto o endotélio quanto a membrana basal eram contínuos. Aqui já o endotélio, ele é fenestrado mesmo, por isso ele chama-se fenestrado. Então, se você for olhar essa imagem da esquerda aí, ó, essa parte azul é a membrana basal intacta, e internamente, que é a parte do endotélio, que é lá na lâmina interna, que a gente falou no início da aula, tem esses buracos, que são as fenestras, né? Por isso capilar fenestrado. Aqui no corte transversal, certo? O mesmo corte lá que a gente viu, a gente vê a descontinuidade. Ó, aqui é um ponto de descontinuidade, aqui é outro, que são essas fenestras. Por isso ele recebe essa classificação como capilar fenestrado, certo? Então olha a diferença aqui, ó. Na parede, a gente observa tudo isso aqui é uma estrutura de um capilar contínuo, certo? As células normais. E aqui, ó, onde tem essas setas, a gente observa áreas de descontinuidade, que são as fenestras, que são esses poros, os buracos, né? Falando assim, de uma maneira mais leiga, mas são realmente esses espaços onde há essa comunicação. E a gente tem os sinusoides. O que seria isso? Ele é basicamente uma estrutura que ele vai se circundando, ele tem um trajeto que a gente chama de tortuoso, certo? O contínuo lá, ele geralmente é reto, com a sua membrana e o endotélio sem nenhuma alteração. O fenestrado tem as fenestras, tem os poros no endotélio. E aqui no sinusoide ele tem já um trajeto tortuoso, certo? Aqui, ó, se a gente for observar, esses espaços com essas células são os capilares sinusoides. A gente observa que ele não é contínuo. Vem um para cá, vai um para lá, certo? Então, são estruturas realmente que vão fazendo esse trajeto mais tortuoso. Todos eles vão ser capilares, certo? Porém, existe essa diferença quanto à constituição deles. Todos vão ser a menor parte dos vasos sanguíneos, onde vai ocorrer a transição aí do que é arterial para venoso. A gente viu lá a parte das artérias capilares e agora voltando às vênulas, certo? Ou pode ser encontrado também como vênulas pós-capilares, porque ela vem no circuito, né, depois dos capilares. Aí a gente tem aqui o endotélio, lâmina basal e pericítos. O endotélio é a mesma coisa, a camada mais interna. A lâmina basal, ela vai cobrir, como a gente viu nas imagens anteriores, e os pericítos são células responsáveis por, aqui, se não me engano, esse aqui é um pericito, mas ele fica geralmente bem próximo à parede. Eu vou mostrar para vocês. E ele vai ajudar na contração dessas estruturas, certo? Ele tem, sem túnica média real, né? É apenas uma ou duas camadas de células musculares lisas. Lá na parte do sistema nervoso, a gente falou que nos vasos sanguíneos tem músculo, certo? Só que é um músculo liso. Os músculos que estão aqui no nosso esqueleto, no braço, na perna, são músculos estriados esqueléticos. Então aqui a gente já vê essa diferença. Tá lá nos vasos sanguíneos, músculo liso. Na parte intestinal também, músculo liso. E no coração, o músculo cardíaco, o miocárdio, certo? Já na veia de médio calibre, as camadas normais, ó, túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Lembra que a gente falou aqui, ó? Então, quando aumenta já o diâmetro desses vasos, ele já tem uma irrigação própria para essas camadas. Então, se a gente for olhar aqui, essa mais interna, eu estou passando a linha bem em cima, ela é a túnica íntima. Essa outra aqui, um pouco mais rosa, a túnica média, e essa externamente aqui, a túnica adventícia. As três primeiras camadas que a gente viu lá no início da aula. E aqui, ó, a gente tem outra coisa, nervivasculares. Ó, se a gente viu vasa vasorum, é a parte dos vasos que vai irrigar essa parede dos vasos mais calibrosos,
que seria esse nervivasculares? O próprio nome já talvez te induza a acertar. O que vocês acham que é isso? Deve ser os nervos que estão unidos a essas veias. Isso, perfeito. Já vendo o próprio nome, né? Nervivasculares, ele vai ser a parte que vai inervar esse vaso sanguíneo, a parede desse vaso sanguíneo. Porque eles não têm esse músculo liso, eles não têm a contração, então eles precisam de ter essa inervação chegando lá, certo? Então a mesma coisa, o mesmo princípio do vaso, mas em vez de levar sangue, eles vão levar e captar impulsos nervosos. Aqui, como a gente já tinha visto anteriormente, então tem a túnica íntima, essa parte aqui do epitélio, ó, aqui as válvulas, ó, opa, igual como se fosse um bolsinho ali dentro, segurando esse sangue. A túnica média e por fora a túnica adventícia. E olha só, a gente viu algumas imagens anteriores aí das artérias. E aqui, quando a gente vê da veia, olha aqui, ó, você não tem uma continuidade circular da borda, não é nada lindo igual você vê na artéria lá, você vê certinho o círculo, justamente por ela ser menos espessa. E olha aqui, ó, essas duas linhas aqui no meio são as estruturas das válvulas ou valvas que estão nessa parte interna. Aqui é porque, mais uma vez, você fez um corte transversal, então você vai pegar apenas essas linhas, mas são essas válvulas que ficam internamente nas veias. Então, aqui é a mesma coisa nessa imagem de cima. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Toda tortuosa aqui, elas são as válvulas, que quando tem a presença do sangue, ela enche de sangue ali, segura, para depois na próxima contração ela se abrir e fechar. Então ela funciona igual as válvulas que tem lá no coração. Ela abre para o sangue passar e fecha para o sangue não passar. Aqui a mesma coisa que vocês já viram, mais internamente essa linhazinha interna, aqui esse mais rosado, túnica média, externamente, túnica externa ou adventícia. E aí nas de grande calibre, como a gente tem o exemplo da veia cava, que é uma das maiores, né, no caso do organismo, que vai levar esse sangue aí para o coração, ela já tem uma camada maior de células musculares, certo, comparada às demais, e tem a túnica adventícia mais espessa, com feixes transversais de fibras musculares lisas, porque ela precisa de ter uma contratibilidade, então ela tem essa parte muscular. Aqui é a mesma coisa que vocês já viram, ó, vasa, vasorum e nervivasculares. Então, tem a irrigação própria e a inervação própria. Aqui é para a gente entender a diferença que há entre alguns fatores dentre esses vasos sanguíneos. O que seria isso? A gente tem a artéria aqui de grande calibre e vai lá até a veia, beleza? Aí, a mesma diferenciação que a gente fez lá no início da aula. Quando a pressão, olha aqui, ó, se a gente pegar toda essa parte aqui arterial, você vê que a pressão ela é maior. Quando chega no capilar, ela diminui consideravelmente e nas veias também é bem insignificante quando comparado às artérias. Então, a questão da pressão. Permeabilidade, como eu falei para vocês, o que seria essa permeabilidade? É a capacidade de ter a comunicação do que está intravascular para o extravascular. Então, aqui, ó, as artérias, elas têm pouca permeabilidade. Quando chega no capilar, ele aumenta. E depois diminui novamente nas veias. Por quê? A gente falou isso. O capilar, ele é o que tem a menor espessura da parede, então ele tem a maior permeabilidade, que é onde vai ocorrer geralmente as trocas gasosas, troca de nutrientes, tudo isso aí vai ocorrer. Questão aqui do material elástico, da musculatura, a gente consegue ver também a diferença. As artérias, elas são estruturas mais musculares do que as próprias veias, certo? Por mais que ainda haja aqui, ó, um aumento não significativo, mas as veias, vênulas e veias de maior calibre, elas têm também estruturas musculares, mas quando comparado às artérias, não é tanto assim, porque a pressão nelas é menor, certo? E aí a gente fala dos pericitos, que são as células que vão ficar ali na superfície desses capilares e das vênulas, e eles vão estar relacionados com a contração desses vasos. Então aqui, ó, a gente observa um pericito, meio que ele abraça esse vaso sanguíneo e ele vai ajudar nessa contração do vaso, certo? Então ele fica ali realmente
englobando essa estrutura para ajudar nessa contração. Aqui no corte transversal, a mesma coisa, ó. A gente vê aqui seria as células do endotélio, né, que é a parte mais interna, e aqui abraçando essa membrana aí dele, do vaso, a gente tem o pericito, que vai ajudar nessa contração desses vasos. Quer dar um intervalinho? Que eu fui descobrir por agora que tem que dar intervalo. Ou vamos tocando. Vamos falar de coração e finalizar. Vocês que mandam aí. Se quiser tomar uma água, ir no banheiro, tem isso, né? Fazer um lanche. Ah, então beleza. Quem fazer o lanche, vocês já devem estar até fazendo aí, né? Só eu que não posso. Mas tá bom. Depois o lanche. Dá risada, né, esperto? Vamos lá. Você não pode ir no banheiro aí na aula, que aí também é sacanagem. Mas, então vamos ao coração. Essa imagem aqui eu espero que não assuste vocês, que, né, no decorrer do curso aí vocês vão aprender tudo isso, podem ficar tranquilos. Mas eu quero que vocês entendam aqui nessa aula os mecanismos básicos, certo? Como que é todo o comportamento. A gente já viu as principais composições e funcionalidades com relação aos vasos sanguíneos e agora com relação ao coração, que é essa bomba principal do sistema circulatório, certo? Então aqui a gente observa um corte também, né, desse órgão. Ele vai ser composto basicamente por átrios e ventrículos, certo? Os átrios são as partes mais são menores, né, as partes que vão chegar o sangue ao coração, e os ventrículos são partes maiores e que elas vão jogar o sangue do coração para fora. Vocês já tiveram em alguma outra disciplina algum conhecimento sobre isso? Sobre essa funcionalidade aí do coração, funcionamento, fisiologia, anatomia? Que eu me lembre sobre o coração, acho que ainda não. Então, beleza. O bicho tá berrando aí, viu? Vamos lá. Seguindo aqui, então, hoje vocês vão entender pelo menos esse mecanismo básico, tá bom? Sempre que o sangue chega no coração, guarda isso, ele chega no átrio, beleza? Chega no átrio e vai sair no ventrículo. Então, os átrios, eles ficam, né, na parte superior ou dorsal, e os ventrículos inferiores ou ventrais, certo? Se for colocar um coração assim na sua frente, dessa maneira com que eles vão se organizar. Lembra que a gente falou da veia cava? A veia cava é onde vai chegar o sangue diretamente para o coração. Ela se divide lá, veia cava caudal e veia cava cranial. Caudal, no caso, se você for olhar para o humano, é veia cava inferior ou superior. Superior traz da cabeça, inferior traz o sangue do corpo. No animal, veia cava cranial traz da cabeça, veia cava caudal traz o sangue do corpo. Chega no átrio. O átrio, ele vai chegar no átrio direito. Ele sempre chega aqui do lado direito e sai pelo lado esquerdo. Então, chegou no direito, vai contrair, esse sangue vai descer, vai para o ventrículo. Se está no direito, continua como ventrículo direito. Esse é o trajeto. Então, chega no átrio direito, desce para o ventrículo direito, certo? Houve a contração, desceu. Esse ventrículo vai se contrair, certo? Aí, quando ele se contrai, esse sangue vai para o pulmão. Lembra que a gente falou da circulação pulmonar? É agora que esse sangue vai sair do coração e vai para o pulmão. Até esse momento, ele está mais concentrado em gás carbônico, certo? Então, ele vai lá para o pulmão, faz a troca gasosa e volta. Ele volta para o coração de novo. Se ele volta para o coração, como eu falei para vocês, o sangue sempre chega no coração por um átrio. Então, ele chegou primeiro lá no átrio direito, agora ele chega no átrio esquerdo. O átrio esquerdo aqui, ó, nesse corte ele ficou aqui bem pequenininho. Aí, ele chega no átrio esquerdo. O átrio, quando ele se contrai, ele sempre joga o sangue para o ventrículo, que está logo abaixo dele. Então, contraiu, o sangue desceu, veio aqui para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo acabou. Agora, quando ele contrair, ele vai sair pela aorta e vai para todo o corpo, certo? Então, átrio direito, ventrículo direito. Contraiu, pulmão, volta. Átrio esquerdo, contrai, ventrículo esquerdo, sai para o corpo. E aí, aqui a gente já observa algumas principais alterações.
nessa imagem aqui mesmo. Observe a parede do coração, certo? Aqui, ó, onde eu tô. Deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui. Ó, a parede do coração. Essa aqui é uma parede e essa aqui é uma parede. Olha a diferença na espessura, certo? A parede onde a gente falou que chega o sangue, né, que vai ser lá pelo átrio e desce ao ventrículo direito, ela é bem menos espessa, bem mais fina quando comparada à esquerda. Por quê? Acho que é porque essa mais fina ela joga só pro pulmão e a outra já tem que fazer mais força e jogar pro corpo todo. Isso mesmo. Enquanto a direita tá aqui, ó, na maciota, tá pegando 10 quilos ali no supino, a esquerda tá botando 50 quilos de cada lado e fazendo esforço ainda. Por quê? A direita vai jogar só pro pulmão, a circulação é menor, já tá bem próximo ali, jogou pro pulmão, oxigenou, tranquilo, sem muito estresse. A esquerda não, a bichinha tem que trabalhar, tem que contrair essa parede do ventrículo esquerdo, tem que contrair e jogar pro corpo todo. Então, realmente, por essa força maior, por ele ser uma estrutura muscular, ela vai, sim, aumentar esse volume, vai hipertrofiar, certo? É tanto que se você pegar, por exemplo, um animal neonato, num recém-nascido, nos primeiros momentos da vida ali, essas paredes, elas têm uma proporção maior. Não existe uma desproporção tão grande enquanto aqui no animal adulto, ou no nosso caso também. Porque à medida com que esse animal vai se contraindo ali todo momento, né, até já em vida adulta, por ter que fazer essa força maior, a parede esquerda, ela consequentemente é mais larga. Depois você pegar um coração, pegar a peça e olhar, você vai aperta o lado direito, ele é mais rígido, e o lado esquerdo, e o lado direito, ele é mais flácido, justamente por essa característica. Então aqui vocês já entenderam, ó, tudo pintado de azul aqui, quer dizer que esse sangue, ele está rico em gás carbônico, e tudo pintado aqui de vermelho, esse sangue está rico em oxigênio. Então aqui, ó, chegou no átrio direito, desceu para o ventrículo direito, vai subir para os pulmões e vai voltar no átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e sai para o coração. Não tem segredo, certo? São essas 4 partes principais. Claro que vocês... Tem muita coisa envolvida, mas eu quero que vocês entendam isso principal. Chega no átrio e sempre sai no ventrículo. Então, chega no átrio direito, desce para o ventrículo direito. Vai para o pulmão, volta para o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e sai aqui pela aorta, vai para todo o corpo. Aqui a gente tem uma parte interessante, que é os nódulos, ou nódo sinoatrial e átrio ventricular. O que é isso? Em todo lugar, a gente tem que ter sistema nervoso, tem que ter nervo, tem que ter neurônio atuando, certo? Para que tudo ocorra de maneira funcional. Como a gente viu lá no primeiro conteúdo da nossa disciplina, é importante que tenha essas partes. Então, aqui a gente também tem. Quando há um estímulo aqui do nó sinoatrial, vai ocorrer a contração dos átrios, que é a primeira. E depois do átrio, do nó ou nódulo átrio ventricular, vai contrair os ventrículos, certo? Então, é um estímulo que vai passar continuamente, que é justamente desse nó sinoatrial ou átrio ventricular. Mas o trajeto é o mesmo, é só para vocês entenderem que quando há um estímulo do sinoatrial, ele vai contrair o átrio. Do átrio ventricular, ele vai contrair os ventrículos, certo? E esse estímulo passa para esses órgãos. Aqui, uma outra imagem, a mesma coisa. Aqui o átrio direito desce para o ventrículo direito, sobe para os pulmões, volta no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e tchau, tchau, a aorta e vai para o sangue, ou vai para o corpo. Deu para entender isso aqui? Alguma dúvida? Se tiver, manifestem. Se não, vamos seguindo. Qual que é a função do coração? Então, beleza. Qual que é a função do coração? Basicamente, bombear, né, o sangue, gerar esse fluxo sanguíneo. Porque não adiantaria de nada só apenas os vasos sanguíneos. Tem que ter esse coração pulsando a todo momento para que haja esse fluxo contínuo, certo?
principalmente, né, a todo momento. Ah, galera, eu esqueci, bota o nome aí no chat. Tinha esquecido de falar com vocês. Nome completo, por favor. E aí, outra função é gerar diferença de pressão do sistema circulatório. Como a gente viu, quando ele bombeia o sangue para o corpo, pressão arterial. E aí, quando ele está voltando, tem a pressão venosa, que é consideravelmente menor quando comparado aí arterial, certo? Ele é um órgão cavitário. Quando a gente fala de órgão cavitário, aqui é mais uma coisa que te induz a acertar. É um órgão que tem uma cavidade. Você pode pegar, por exemplo, um órgão parenquimatoso. O que é? É o fígado, um órgão pseudoparenquimatoso, o pulmão, os testículos. Por quê? Porque apesar dele ter um componente de parênquima, o fígado, por exemplo, não sei se vocês já comeram um fígado, por exemplo, talvez não viram ainda numa peça, mas você comer, você corta ali, ele é todo revestido por um parênquima, não tem um espaço ali dentro dele. Já o pulmão e o testículo, por exemplo, se você faz o corte, ele tem sim um parênquima, porém, ele tem os brônquios, os bronquíolos ali dentro, que é onde vai passar o ar. Lá no testículo tem os túbulos seminíferos, por isso ele é um pseudoparenquimatoso. Ele tem o parênquima, mas não é completamente. E um órgão cavitário, o coração, o estômago, o intestino, ele tem uma cavidade ali, certo? Ele é um órgão oco. Então, o coração, ele se divide nessas cavidades, que são essas, de uma forma geral, essas 4 que nós falamos, os átrios e os ventrículos, certo? E eles são divididos internamente em 2 lados, direito e esquerdo, por um septo. Então, a gente tem aqui, ó, um septo aqui em cima, que é o interatrial, e um septo aqui embaixo, que é o átrio ventricular, que ele vai justamente fazer essa divisão entre os dois, certo? E aí cada um vai compor aí um lado, um átrio e outro ventrículo, certo? E aí, nesse meio aqui, a gente tem algumas válvulas também, que nós não vamos entrar nesse assunto aqui, que vocês vão ver isso lá para fisiologia, para anatomia, mas elas funcionam semelhante ao que a gente viu lá na veia. Quando há a contração do átrio aqui, ó, a válvula se abre para o sangue descer para o ventrículo, e depois ela tem que se fechar, porque quando o ventrículo contrai, esse sangue voltaria para o átrio, mas aí essa válvula fecha e o sangue vai para o pulmão, por exemplo. E aqui, no esquerdo, contraiu, o sangue desceu para o ventrículo. Fechou essa válvula, porque quando o ventrículo se contrai, o sangue vai para a aorta, vai para o corpo, e não volta para o átrio. Ô, professor, nessa imagem aí... Tá maluco? Falei alto? Não, tá tranquilo. Nessa imagem aí, não aparece o local de saída quando o ventrículo se contrai. Não aparece. Nessa aqui não. Deixa eu ver nas anteriores. Ó, o coração tá funcionando, bom. Aqui, ó. Nessa imagem aqui a gente consegue ver. Aqui ele chegando da veia cava, chega no átrio e desce para o ventrículo. Aqui ele vai sair pelas veias pulmonares, ou tronco pulmonar, veias não, artérias. Pelo tronco pulmonar, certo? Vai até o pulmão e volta. Depois aqui, ele estaria aqui atrás, deixa eu ver, nenhum desses tem, mas ele estaria aqui atrás, que seriam as veias pulmonares, ele vai voltar, cair aqui no átrio, e daqui ele sai nessa outra porta aqui, ó, que essa curva toda aqui, ó, é o arco aórtico. Sempre que você vê a imagem do coração, você vê geralmente esse arco com essas 3 veinhas, que vocês vão aprender isso também, mas é o arco aórtico, que daí sai a artéria aorta. Então, chega na veia cava, caudal ou cranial, no caso do humano superior e inferior, sai na tronco pulmonar, volta nas pulmonares, nas veias pulmonares, e chega ao átrio, desce para o ventrículo e sai no arco aórtico, certo? Que é a artéria aorta. E aí, aqui a gente tem as câmaras cardíacas, que vão ser aí a que a gente já falou. Chega lá no átrio direito, desce para o ventrículo direito, vai para o pulmão, volta aqui, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, contrai e sai para o corpo. Aqui, essas 2 bolinhas aqui, ó, que eu tinha explicado para vocês, e com toda essa ramificação aqui, a parte nervosa, o nó sinoatrial e átrio ventricular, que é essa parte nervosa que vai estar envolvendo ali o coração e estimulando essa contração, beleza?
E aí, aqui é o mesmo esquema, ó. Se a gente pegar aqui, tá vendo que tem uma nesse sentido e uma nesse sentido, um vaso, aliás, que aqui seria a veia cava caudal ou veia cava inferior, essa de baixo aqui, certo? Que vem o sangue do corpo. E essa de cima aqui, veia cava cranial nos animais e superior nos humanos, que é o sangue que vem da região de cabeça e pescoço. Ela vai desembocar justamente aqui no átrio. É o mesmo trajeto. Então, o átrio vai se contrair lá pelo estímulo do nó sinoatrial, vai descer, vai chegar até o ventrículo direito, certo? Então, átrio direito, ventrículo direito. Aqui vai contrair, vai jogar para o pulmão, que é essa primeira circulação. Então, essa é circulação pulmonar, certo? Sai pela artéria pulmonar ou tronco pulmonar. E aí, por que ela está corada aqui, por exemplo, um sangue arterial e está corado de azul? Porque aqui ainda não houve a oxigenação, então a troca gasosa, na verdade, então ele ainda tem uma concentração muito alta de gás carbônico, porque no todo, no corpo, você vai ver azul venoso, vermelho arterial, aqui é um sangue arterial e está corado de azul, geralmente por isso, porque aqui ainda não houve a troca gasosa. Aí ele vai para o pulmão e existe uma outra diferença, aí ele volta pelas veias pulmonares e esse sangue vai estar rico em oxigênio, que aí seria corado de vermelho, certo? Então, a única troca que ocorre desse sangue ser rico em gás carbônico e arterial é aqui, na artéria pulmonar, porque ele ainda está sendo oxigenado. E ele vai ser rico em oxigênio dentro de uma veia, nas veias pulmonares, que ele acabou de trocar de oxigênio e volta para o coração. De resto, num todo, geralmente venoso, caracterizado aí de vermelho, rico em oxigênio. Desculpa, arterial. E venoso, azul, né, pintado de azul, para vocês identificarem, rico em gás carbônico. Então, voltando aqui, subiu lá para tronco pulmonar, artéria pulmonar, oxigenou, trocas gasosas, voltou, caiu aqui no átrio esquerdo, desceu o ventrículo, a mesma coisa, ó, todas as imagens que vocês forem observar, a parede desse lado aqui e olha a parede desse lado. Então, essa desproporção, parede do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Se está com dúvida para saber onde que é o que aqui, olha lá, a parede que é maior é a do esquerdo, que é a que vai jogar para o corpo todo, e aí você se baseia. Contraiu aqui, jogou para arco aórtico, ou aorta, né, e aí vai sair para todo o corpo. Certo? Aqui é tranquilo, então. Se tiver alguma dúvida, fala aí. Tá finalizando já, viu, gente? Estou tentando fazer minhas aulas bem mais enxutas. Aí a gente tem o átrio, como nós falamos, olha ele aqui, ó, o átrio aqui direito e o átrio esquerdo, que é onde o sangue vai chegar no coração. Sempre chega no coração no átrio e sempre sai no ventrículo. Os átrios vão contrair e jogar para o ventrículo, e o ventrículo vai jogar ou para o pulmão ou para a aorta, que é para o corpo todo. Então, como a gente disse, que se o sangue vai chegar no átrio, ele é uma câmara de admissão, ou seja, a entrada de sangue nesse coração. E esse sangue, ele chega por veias, certo? Então, sempre que esse sangue vai chegar no átrio é por veia. No caso, veia cava caudal ou cranial, ou pelas veias pulmonares. A veia cava caudal e cranial, no átrio direito. Veias pulmonares, átrio esquerdo. E o ventrículo é a câmara de ejeção. Então, a admissão recebe o sangue e o ventrículo expulsa o sangue, que ele vai jogar o sangue para a artéria, seja ela artéria pulmonar, o tronco pulmonar vai para o pulmão, ou artéria aorta que vai para todo o corpo, que a gente já havia dito, certo? E o coração, ele tem esse tecido muscular, que é o músculo, o miocárdio, como a gente tinha comentado também, que é o músculo estriado cardíaco. Músculo liso, está lá nos vasos, na parte do intestino, certo? Nas vísceras intestinais. E músculo estriado esquelético, aqui, ó, relacionado com o esqueleto mesmo. E o músculo estriado cardíaco é o miocárdio, certo? Então, toda essa camada aqui, ó, é o miocárdio, certo? Então, essa que é a diferença entre as espessuras lá da parede do ventrículo direito, que é menor, para o ventrículo esquerdo, que é maior. E aí, para a gente já finalizar, a gente entra num conceito de sístole e diástole. O que é isso? Sístole é um período de
contração, certo? Contração, ele vai contrair, vai apertar para ejetar algo, no caso o sangue. Então vai ocorrer o esvaziamento ventricular, certo? E a diástole, relaxamento. Então sístole contrai, diástole relaxa. Ocorre o enchimento ventricular. Por quê? Se na sístole houve a contração, quando ele se contrai, imagina que aqui é o coração, ele contraiu, ele vai fechar e ele vai jogar esse sangue para fora. Então esvazia o ventrículo. Na diástole, ele se relaxa. Ele contraiu aqui na sístole e agora ele vai se relaxar. Quando ele se relaxa, o átrio vai se contrair e vai jogar o sangue para dentro do ventrículo. Então, enche esse ventrículo, certo? Então, aqui, ó, movimento de sístole, onde essa parede ela vai se contrair, vai jogar o sangue para fora, certo? Aqui, ó, tá vendo que a válvula aqui tá fechada, ó, que vai para o átrio, certo? E a válvula que vai para a pulmonar, ela está aberta, por exemplo. E aqui o contrário, quando ele se relaxa, o sangue que está lá no átrio, o átrio vai se contrair e vai jogar o sangue para o ventrículo. Então, sístole, contrai, joga o sangue para fora do ventrículo. Diástole, ele se relaxa e recebe esse sangue que veio dos átrios, certo? Esse é o mecanismo principal, né, a fisiologia, a biofísica e como ocorre essa contração muscular do coração. Então, se você aí, não sei se você já tem um estetoscópio, algo do tipo, ou então bota aí no YouTube, né, sons de auscultação cardíaca, vai ter a frequência cardíaca lá. Geralmente são 2 sons seguidos, então tem tuc, 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 tuc. O ideal em um coração saudável é isso, certo? Sem alterações. Então, são 2 sons sequenciais. Esses sons são as contrações de átrio e ventrículo, certo? Então, os 2 átrios, as 2 partes de cima, né, elas vão contrair ao mesmo tempo, e os 2 ventrículos ao mesmo tempo. Mas o átrio contrai em tempo diferente do ventrículo. Por isso que são 2 tempos. Ó, preciso da boa vontade de vocês. Imagina que aqui é o átrio, tá em cima, e aqui o ventrículo. Então, seria assim, ó. Certo? Um contrai, depois o outro. Por quê? Se o átrio vai contrair e jogar sangue para o ventrículo, se ele contrair ao mesmo tempo, vai virar uma bagunça, não vai sangue para lugar nenhum. Então, eles são de maneiras ordenadas. E ocorrem ao mesmo tempo os átrios, ou seja, o átrio direito e esquerdo contraem. Jogou o sangue para o ventrículo. Logo em seguida, o ventrículo contrai, joga o sangue, o direito joga para o pulmão e o esquerdo joga para a aorta. Beleza? O mesmo que a gente falou, só para a gente entender esse tempo. Então, sempre que você chegar lá e for auscultar um animal, você vai auscultar dessa maneira. Claro que vai ter diferença da frequência cardíaca, que aí a gente vai falar logo, logo. Então, a sístole atrial é a contração dos átrios durante o relaxamento, a diástole ventricular, que é o que a gente falou. O átrio vai contrair, o ventrículo tem que se abrir para o sangue vir para ele. Se ele contrair ao mesmo tempo, não vai ir sangue para lugar nenhum. Então, contrai o átrio, o ventrículo se relaxa, que é a diástole. Depois, quando o ventrículo entra em sístole, que é a contração, ele vai, o átrio vai se relaxar, que é a diástole. Certo? Então, sempre um contrai e o outro relaxa. Átrio e ventrículo, os dois ao mesmo tempo. E aí, quando há isso, esse movimento de contração do átrio e relaxamento do ventrículo, há um aumento de torno de 20% no volume ventricular. A cada momento, esse sangue vai sendo jogado ali de forma contínua para dentro desse ventrículo, certo? Aqui eu tinha só citado lá com vocês, das artérias coronárias, que a gente falou da vasa vasorum, que é a estrutura vascular que vai irrigar a parede do vaso. E aqui são as artérias coronárias, onde elas vão passar ali também e irrigar essas paredes do coração, essa estrutura do coração, certo? Então, apesar do coração ser o órgão que vai jogar o sangue para todo mundo, mas ele precisa dessa irrigação. Então, a gente tem basicamente 2 coronárias, direita e esquerda, que vão se ramificar, certo? E ela está ali geralmente na saída da aorta. Então, o sangue vai ser bombeado e quando ele, ao relaxamento, o sangue volta e entra nessas coronárias e vai numa pressão menor para o coração, certo? Só para vocês entenderem que há esse mecanismo. Então, aqui, ó, a última imagem é essa aqui. Só para finalizar,
o sangue vem de veias, certo? Sempre que ele volta para o coração, ele volta de veia, só um resumão do que a gente viu. Qual veia específica? Veia cava caudal ou cranial. Aqui está superior e inferior, porque é referente ao humano, mas caudal e cranial. Sempre vai chegar no lado direito do coração e no átrio. Então, átrio direito. Houve a contração, a sístole desse átrio, vai ter o relaxamento do ventrículo e o sangue vai descer para esse ventrículo. Depois, então, esse ventrículo vai se contrair e vai jogar o sangue aqui via artéria pulmonar ou tronco pulmonar para os pulmões. Vai haver a troca gasosa, esse sangue volta via veias pulmonares. Aqui, ó, aqui nessa imagem a gente consegue ver. Tá vendo aqui as veias pulmonares? Elas vêm aqui e vai se desembocar no átrio. Desembocou no átrio esquerdo, contração do átrio, relaxamento do ventrículo, sístole e diástole. Desceu esse sangue. O ventrículo vai se contrair, sístole ventricular, joga o sangue para a artéria aorta, o arco aórtico aqui onde sai, e aí vai para todo o corpo, beleza? Aqui tem o auxílio lá dos nó sinoatrial e átrio ventricular. O que a gente pode observar? Nessa imagem aqui não tem a diferença significativa de parede, mas em um animal normal, já adulto, sempre há essa diferença, sempre claro, saudável, sempre o lado esquerdo, do ventrículo, ele é mais espesso, ele é mais rígido, por causa dessa força maior que ele tem que exercer para jogar o sangue, certo? E aí aqui é só para vocês saberem alguns valores de referência, que vocês vão ver isso lá na clínica, na semiologia, mas só para vocês já terem alguns valores de referência quanto à frequência cardíaca nos animais. Em cães pode ser de 60 a 160. Por que tem uma variação muito grande? Porque um animal de uma raça bem menor, um pincher da vida, ele vai ter a frequência muito maior do que você pegar um animal de maior porte, certo? Um São Bernardo. Geralmente, quanto maior é o animal, menor é o metabolismo, certo? Se você for escutar um porquinho da Índia, o coração, várias são metralhadoras. Se você for escutar um elefante, tem relatos que o animal bate 8 vezes por minuto a frequência cardíaca dele. Então, quanto maior o ser, geralmente menor é esse metabolismo, certo? Então, os gatos aqui, por serem menores, de 120 a 240, essa frequência cardíaca a gente fala por minuto, certo? Então, em 1 minuto, o coração dele vai bater nessa média. Equinos de 28 a 40 ou 28 a 44, também dentro de 1 minuto. Bovinos de 60 a 80, caprinos de 95 a 120 e ovinos de 90 a 115. Isso aqui são valores de referência quando vocês forem lá avaliar o animal, quando vocês tiverem essas disciplinas, vocês vão ver que tem que levar em conta se você chegou lá e por exemplo, chegou na fazenda, o cara te trouxe um cavalo, estava lá longe, trouxe no sol rachando, o animal vai chegar com a frequência cardíaca aumentada, um taquicardia. Mas pode ser que ele não tenha alteração, pode ser pelo momento. Então, vocês têm que saber esses valores e avaliar tudo para saber diagnosticar alguma possível alteração nesses animais, certo? E aí, para a gente finalizar, agora eu vou passar aqui novamente para vocês o vídeo para ver se vocês conseguem já entender algumas coisas. Olha aqui esses vasos que estão na parede. A gente já sabe que tem os vasos que vão lá na parede, que são as artérias coronárias, que vão irrigar a parede desse coração. Aí, ó, tá passando aí. Olha uma bolsinha ali, ó, lá em cima, átrio, aqui embaixo, o ventrículo, certo? Então, os átrios contraem, tá vendo a abertura das válvulas aqui? O sangue desce lá do átrio, e vai chegar, desce aqui e vai chegar até o ventrículo. Tá vendo que aqui ele tem uma parede no meio? É o septo. Se for lá no átrio, septo interatrial, ou embaixo, septo interventricular. Aqui é uma vista, né, como se fosse de cima, onde haveria aqui a abertura dessas válvulas para o sangue descer para os ventrículos, e quando eles se contraem, elas fecham. As paredes aí, ó, aqui embaixo da região do ventrículo, lá em cima os átrios. Olha aqui, ó, a gente consegue ver a coronária descendo aqui. O que é esse emaranhado aqui de estruturas amarelas?
Lembra que a gente falou da parte nervosa que tem, né, do parte dos nervos, que é justamente a ramificação que tem do nó sinoatrial e do nó atrioventricular, que vai ramificar e dar esse estímulo aí para o coração bater. Olha eles aí, ó. As válvulas todas funcionando, isso aí não quis ater, porque vocês vão ver isso lá na anato. Aqui é a parte que a gente vê o ventrículo. Olha aqui, ó, o arco aórtico que eu falei para vocês, certo? Aqui o tronco pulmonar, ele vai sair do ventrículo direito, certo? E aqui o ventrículo esquerdo vai sair lá para o arco aórtico. Então, o tronco pulmonar, a artéria pulmonar vai para o pulmão e o arco aórtico, a artéria aorta, ela vai para o corpo todo. Certo? Aí já deu para entender um pouco mais, não deu? Dúvidas? O bom dessas aulas nossas, deixa eu só parar a gravação aqui.